Petrobras anunciou a retomada da produção de fertilizantes nitrogenados na Bahia. A planta que estava paralisada depois de uma crise da empresa, que antes estava no controle da unidade. O Ítalo Betão Filho, repórter do AgFeed, vem conversar com a gente e traz todos os detalhes. Ítalo, boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde aos telespectadores da CNN Money. Pois é, a Petrobras aí parece realmente disposta a retornar ao mercado de fertilizantes, do qual a companhia havia saído no fim da década passada. A Petrobras ela vai retomar a operação de duas unidades no Nordeste. Uma delas fica em Camaçari, na Bahia, e a outra fica em Laranjeiras, em Sergipe, no estado de Sergipe. E essa retomada aí se soma também ao reinício das atividades de uma outra fábrica da companhia que fica no Paraná. Todas essas unidades em comum, elas têm em comum a fabricação de fertilizantes nitrogenados, que é um tipo de fertilizante que o Brasil precisa importar de outros países e que agora a Petrobras diz que vai conseguir atender pelo menos 20% aí da demanda nacional por esse insumo que precisa ser importado do exterior e, portanto, traz aí muitos custos, porque é muito variável em relação às mudanças, às oscilações geopolíticas e também do mercado internacional, principalmente ali na guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente viu uma aceleração do preço desse tipo de insumo, que também ocasionou aí uma série de problemas para os produtores que viram seus custos aumentarem significativamente. Então, a Petrobras aí está trazendo esse anúncio no Nordeste, nessas unidades na Bahia e em Sergipe. Vai exigir um investimento ali de quase 40 milhões de reais para dar início novamente às operações que estavam paralisadas desde o começo do ano passado, uma vez que a antiga operadora dessas unidades, que era a Unigel, interrompeu a operação das plantas por, na época, justificar que o preço do gás natural estava muito alto, que isso aí inviabilizaria a operação. Lembrando aqui, um destaque aqui, é o seguinte, que a Petrobras ela arrendou para a Unigel essas plantas em 2019, no fim de 2019. A ideia era que a Unigel explorasse essas plantas por 10 anos, só que aí, como eu acabei de falar, houve essa interrupção aí nas atividades por conta dos custos mais altos. A Petrobras, então, conseguiu entrar num acordo com a Unigel e agora está retomando aí para si essas operações que vão aí trazer um grande benefício, podem trazer um grande benefício para os produtores brasileiros, muito em função dessa disponibilidade de fertilizantes no mercado local. Inclusive, a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, disse numa coletiva ontem a jornalistas que hoje os custos do preço do gás natural está mais baixo e isso aí possibilita que a operação tenha viabilidade econômica, o que no passado não era possível por causa dos altos preços. Os preços estavam realmente bem mais altos há alguns anos atrás e agora estão mais baixos. Somando ali as operações das duas fábricas, elas vão conseguir produzir pouco mais de 3 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, que é um volume bastante expressivo aí, capaz de suportar, junto também com a unidade do Paraná, que tem uma capacidade de produção de pouco mais de 1 milhão de toneladas por ano, vão ter aí a capacidade de suportar 20% da demanda nacional e também com a possibilidade, inclusive, de que esse percentual aumente nos próximos anos, porque a Petrobras quer colocar também em operação uma outra unidade, uma outra fábrica de fertilizantes no Mato Grosso do Sul, na cidade de Sete Lagoas, que está com a construção paralisada desde o meados da década passada, ali 2014, a construção, na verdade, dessa fábrica foi paralisada. A Petrobras anunciou que quer retomar a construção dessa unidade, quer colocá-la em operação, e a ideia é que, mais ou menos no fim dessa década, cerca de 35% da demanda nacional por fertilizantes esteja sendo abastecida pela Petrobras. Lembrando que a Petrobras utiliza gás natural para fabricar esses fertilizantes. Claro que é um componente aí de sustentabilidade no meio do caminho, né? Porque os gás natural que é utilizado para a produção de fertilizantes é um combustível fóssil, e por ser um combustível fóssil, também tem uma grande quantidade aí de emissões de gases do efeito estufa. Então é um desafio para a Petrobras aí para retomar a produção de uma forma mais sustentável, ao mesmo tempo que retoma e amplia as suas atividades, Muriel.
Perfeito, Ítalo. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você por aí. Boa semana também, bom restinho de semana. Para vocês também, Muriel. Muito obrigado. Obrigada.